Agora começou. Então, o impulso que existe na outra pessoa, uma pessoa impulsiva, né? Me é útil quando traz para mim benefícios, né? Muitas vezes também vai se arriscar para me ajudar se estiver envolvido comigo, né? Isso é o que mais se deseja, ter alguém que corra riscos por mim, né? Hoje estão chamando esse biruta aí que corre risco em meu nome de macho alfa, ou sei lá, vai chamar de outro nome, nem vou evitar esses nomes. Que se aventure em meu nome e que depois compartilhe comigo, né? Um aventureiro que vai lá buscar a pedra preciosa e traz para mim, né? É, portanto, um conceito extremamente banal, né? Medíocre. Até medíocre, né? No entanto, devido ao dilema moral, a vergonha de admitir, reconhecer-se pecaminoso, impossível, enganador, cretino, sem vergonha, corrupto, a bela imagem de si mesmo impede de se ver como vê o outro. Machado é especialista em recorrer a isso, lá no Lopes, né? Surge esse gordo. Todo mundo condena o Lopes, porque o Lopes comprou o juiz todinho, saiu rindo, né, por cima. Todos nós queremos é ter dinheiro para fazer igual o Lopes, né? Comprar os juízes, os advogados, as testemunhas, votar pela nossa absolvição. O Adel é uma ótima pessoa, né? Não merece ser preso, estou desrespeitando ele aqui. Quer dizer, todo mundo quer ser o Lopes, né? E se disser que não quer, é pior ainda, né? Então é melhor ficar quieto. Então, como existe a lei, a gente sabe que tem um perigo, né? Então, o Lopes corre muito perigo de avançar demais e fazer como ele fez. E o que a gente quer condenar no Lopes é uma inveja que a gente tem de não ter a coragem, ele fez igual ele fez, né? Enfim, é um problema, né? Em famílias, muitas vezes, um deseja demais que o outro vá adiante. Em famílias, muitas vezes, um deseja demais que o outro vá adiante, e quando nota reciprocidade, é comum que o casal, a sociedade, um grupo, dois sócios, né, por exemplo, avance muito devido ao compartilhamento da descoberta, né? Boa noite, né? Chegou o Freud e o Adriano. Então, em famílias, muitas vezes, um deseja demais que o outro vá adiante, e quando nota reciprocidade, é comum que o casal, os dois sócios de uma firma, vá adiante. Ah, já li isso aqui. Devido ao compartilhamento da descoberta, né? Rapaz, eu vi um carro à venda lá, usado, né? Tem dois sócios aqui que tem uma loja, né? Um ajudando o outro. Acho que compensa. Acho que não compensa, não. Então, quando você vê um avançando em seu benefício, você retribui avançando em benefício dele, né? É comum isso aí, né? Então, opa, Lincoln, boa noite. Ó, Adelma, eu acho que não abriu com o Adriano, não. O que foi? Você falou que o Adriano estava chegando? Não sei. Não vi enganado? É porque estou olhando para lá. Ah, tá. Parece que eu vi você falando, mas ele não está participando ainda, não. Ah, não. Bom, vamos ver. Então, é o Lincoln que chegou. Aí nós estamos aqui, Lincoln, nessa labuta, né? Que é a introdução, né? Para começar bem primitivo, mas também bem simples essa explicação aqui, né? Que cada um de nós é impulsivo à sua maneira. Quando você tem um amigo que você vê ele se esforçando muito por você, a solidariedade te estimula a querer também retribuir para não ser visto como aproveitador, né? Então, muitas vezes também você vai se arriscar para ajudar se eu estiver te ajudando, né? Se você, um ajudando o outro, uma mão lava a outra, fala também, né? Isso é o que mais se deseja, ter alguém que corra riscos por mim.
Então, aqui vamos para frente. Em famílias, muitas vezes, um deseja demais que o outro vá adiante, e quando nota reciprocidade, é comum que o casal, os parceiros, né, compartilhem descobertas e dividam, né? Às vezes não, né? O mais egoísta quer só para ele, né? O que teria havido em Sócrates foi que ele foi compartilhar na Ágora, mostrando o poder da linguagem e fazer o giro por trás dos questionamentos no que denominaram maiêutica, ou método socrático. Consistia em mostrar no outro a incompletude, que chama Freud a castração, e a falha na compreensão da totalidade, né? A pessoa não compreende o todo, né? No livro As Nuvens, de Aristófanes, a gente viu, né, 23 anos mais do julgamento de Sócrates, vemos Aristófanes mostrando Sócrates questionando sobre a origem da chuva, dos ventos, do movimento dos mares, da maré, né? O movimento das marés, tudo isso era atribuído aos deuses. E como Sócrates discordava de que fosse o Deus que fizesse a chuva, o vento, né? O Deus do vento era Éolo, né? Éolo. Deus dos mares, Netuno, esse monte de deus que os gregos tinham para explicar os fenômenos naturais. Queria saber a razão natural do fenômeno. Disseram que ele, por isso, desrespeitava os deuses e queria corromper os jovens. Boa noite, Adriano. Tá. Agostinho, em 387, aparece com um enorme sentimento de culpa, sentindo-se falho com quem havia investido nele, né? Relapso, se autocondena, quer dizer, revela a sua castração e mostra falhei, né? Abusei, se impõe um limite, muda de vida, se torna outra pessoa e vai desenvolver uma doutrina. Nisso teria falhado, né? Isso teria falhado porque a gente vê o Machado de Assis não desenvolvendo nenhuma doutrina. Mostra o ser humano como ele é, né? Todas as tramas humanas o Machado mostra sem formar escola iniciática, né? Como tem tentativa de educar o outro, né? Então, nessa primeira página aqui, um breve resumo do que é um elemento bem simples, né? Muito simples, que é assim, surge, surge a pessoa querendo ter a solução para todo mundo, mas raramente ele expõe claramente que ele viu nele um problema e precisando modificar o mundo, aí ele constrói uma filosofia, né? Assim a gente pode considerar o Kant, né, o Descartes, todos eles, né, o Freud. A gente vendo dessa maneira vê as teorias, as doutrinas como humanas, né, feito por um ser humano. Por isso que o narcisismo, né, que a gente está estudando, assim, mostra como que um homem é também habilidoso em ocultar o empreendimento dele, né, não revela explicitamente que é uma intenção de doutrinar, fazer escola, né, igreja. Bom, então no número 1 aqui, que é o capítulo 1, chama-se, a gente começou a ler, né? Vamos passar mais rápido, ou não, se alguém quiser perguntar. Está invocando ou está louvando, né? A Deus. Ou a um fragmentozinho interior, que ele chama, né? Uma partículazinha da criação, né? Eu sou uma partícula da criação. Pequena partícula. Eu tenho que invocar o Criador fora ou dentro de mim. O Criador está externo ou eu mesmo que me crio. Ele vai falar isso mais na frente um pouco. Como o Freud falou lá em cima, né? Aquele movimento em que eu me crio, né? O Freud foi ver isso em 1914, com 58 anos. Veja só se pode, né? Quer dizer, um ser infante. É. Concebei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos deva invocar, vos deva conhecer ou invocar. Essa é a questão do seção 1 aqui, né?
Eu devo primeiro conhecer ou devo invocar? Chamar por Deus ou conhecer o Deus em mim? Boa noite, Maria. Então, aí ele vai dizer que precisa invocar, mas invocar para dentro, né? Quem é que vos invoca se antes vos não conhece? Como é que é possível invocar sem conhecer? Ou sem admitir que está em mim, partículazinha, né, dentro de mim? Que é a minha responsabilidade comigo mesmo, né? Deixa de ser meu pai, minha mãe, passa a ser eu, partícula de Deus ou partícula do Logos, né, da linguagem, como responsável por me cuidar, então, né? Porque ele era devasso, né? Ele era devasso e não se cuidava. Quem é que vos invoca se antes não conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem, né? Ó, mãe, pai! Ou a Deus, a igreja, o padre, né? Vai saber. Não sois antes invocado para depois ser conhecido? Então, tem um antes invocado, né? Mas é preciso conhecer. Aí vai. Como onde acreditar sem que alguém lhes pregue? Aqui ele mistura um pouco, porque ele está acrescentando já que ele vai pregar depois, né? Foi pregado para ele antes, mas ele vai pregar depois, virar um pregador. Então ele chama o vosso filho, né? Tem um Cristo e tal. Aí vou no 2. Deus está no homem, o homem está em Deus. Se eu invocá-lo, o invoco sem dúvida dentro de mim, né? E que lugar que há em mim, para onde venha o meu Deus, para onde possa descer o Deus que fez o céu e a terra, desceu dentro de mim. Quando que eu me tornei humano, né? O filho de Deus. Pois será possível, Senhor, meu Deus, que se oculte em mim alguma coisa que vos possa conter? Sou também um filho de Deus, né? Porque até hoje eu não fui, então, né? Fui até aí um filho do diabo, né? Talvez. Porque ele fala que desceu ao inferno. Ó. Se descer ao inferno, aí estáis presente. Já que não existiria se em mim não habitasseis. Habita em mim. Eu estava no inferno, então você estava lá comigo, né? Eu sou partícula de Deus, estava no inferno. Por conseguinte, não existiria, então, se não estivesses em mim. Então, ele existe porque Deus está nele, ele que estava no caminho errado. O livre-arbítrio dele levou ele para o caminho errado, o caminho que talvez excedeu. Né? Errado não tem como julgar, porque todo caminho é errado, né? Mas ele estava excedido. Né? Ele vai considerar, então, que Deus está em toda parte, né? Está em todo mundo, né? Todo mundo é uma partícula de Deus. Então, ele chama aqui a teoria do vaso, que vão comentar, né? Os comentadores chamam isso aqui, ó, vasos cheios de vós, que se tornam estável, porque ainda se quebrem, não vos derramais. E quando vos derramais sobre nós, não jazeis por terra, mas levantai-vos. Né? Aí entra na distribuição de Deus, né? Então nós estamos no 4 já. Cantando as perfeições de Deus. Agora vai fazer o elogio, né? Essa parte não é muito importante porque é a perfeição de Deus, mas para a formação de mim, né? Mas reconhece o Deus, né? Quem sois, portanto, meu Deus? Quem sois vós? Pergunte senão o Senhor Deus. E que outro Senhor há, senão, além do Senhor, ou que outro Deus, além do nosso Deus? Talvez daqui que o Jacques Lacan falou assim, que não existe o outro do outro. Essa linguagem lacaniana, né?
Não existe outro Deus além do nosso Deus, né? Um Deus não teria um pai. Dois deuses, né? Deus seria a totalidade, assim como a linguagem é a totalidade. Então ele invoca esse Deus, né, que seria a racionalidade que tem que ter nele, né? A gente raciocina aqui o Deus como a racionalidade em mim. Por que que eu fui tão desarrazoado, né? Tão irresponsável, descuidado? Por quê? Não tem um Deus lá fora que me pega pelos cabelos, sou eu mesmo, né? Tem que invocar a minha partícula de responsabilidade em mim, o que eu tenho de racional em mim, né? Aqui está falando de um pai idealizado, ser perfeito, né? Também não sei se quem leu isso, ó. Amai sem paixão, ardeis em zelo sem desassossego. Aqui é aquela parte lá em cima que estava falando do impulsivo, né? A mãe parece que cuidava demais do Agostinho, investiu nele e ele deixou por conta dela. A gente viu lá em cima assim, o cara é impulsivo, né? Que ele vai trabalhar, procurar as coisas para trazer, para abastecer a família. Fala, Adriano. Levantou a mão? Isso, eu levantei a mão. Eu gostaria só de ler uma frase de Gênesis 1:26, da Bíblia. Gênesis 1:26. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem é parecido com Deus ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador de sua imagem. Olha que bonito. Continuamos. Portador da imagem de Deus, né? É um pouco assim acima ou muito à frente do que estamos lendo, mas eu acho que para um bom entendedor, meia palavra basta, né? É verdade, concordo. Então, essa imagem e semelhança, aquela partículazinha tem a imagem e semelhança de Deus. Ele entra por um caminho aqui da trazer a responsabilidade toda para o lado dele, Agostinho. Os agostinianos são bons nesse ponto, né? Aqui em Vitória tem uma escola agostiniana, é elogiada, né? Eles procuram responsabilizar sempre a pessoa, né? Você é uma partícula de Deus e essa imagem, né, que tem na gente, né? Aí o Ricardo escreveu, a psicose é a imagem, né? A psicose, que é uma representação de mim mesmo, ela tem um pé na psicose, não deixa de ter. Começa a ver a realidade como sendo imaginária, né? Por isso que é fácil descambar para a psicose. Começa a ver na realidade coisas que estão na minha mente, né? O eu, né, diz o Jacques Lacan, que fala isso, né? O ego é paranoico, né? Ele tem é psicótico, é sempre, né? Ele tem um problema com a imagem, né? Tanto Agostinho tem que ele estava perdido completamente e vem conversar consigo mesmo escrevendo para se estabilizar, né? É interessante o Agostinho como autoanalista, né? Ele cria uma forma aqui de confessar publicamente, porque se ele confessa publicamente, aí ele entregou, né? Agostinho, você falou que rouba, você falou lá, escreveu, né, que você engana, né? Tem um capítulo lá na frente que ele fala do impulsivo, que é lindo esse capítulo, tá? O Demônio da Impulsividade, do Edgar Allan Poe. Vou dar um salto aqui que não precisa ficar também seguindo a cronologia, né? Olha a perversidade aqui na infância. O demônio da perversidade. Jazia eu, pobre criança, à beira deste abismo de corrupção. Agostinho, você já falou que você é corrupto publicamente, confessou seus crimes. Então, ele, quer dizer, não tem um tratamento melhor que esse, né? A luta desta arena era aquela onde eu mais temia cometer um barbarismo de expressão do que acautelar-me, se o cometesse, da inveja que sentia contra aqueles que o evitavam. Digo e confesso diante de vós, meu Deus, que somos nós, né? Ele está confessando diante de nós, né? As outras partículas de Deus. Estas fraquezas que me agariavam, aplausos, né? Ó, aqui tem um Narciso, né?
E o Ricardo acabou de escrever essa imagem psicótica, né? Tá angariando aplauso e não percebe que está sendo um idiota, né? Angariar aplauso daqueles cuja simpatia equivalia para mim a viver cheio de honra, né? Não via a voragem de luxúria para a qual era tirado longe de nossa vista, da nossa vista. Que coisa houve mais corrupta aos vossos olhos do que eu? Demais isso aqui, né? Também uma falsa humildade, né? Você tem que mergulhar no poço para dizer que é grande também. Falar assim é uma estratégia, né? É o maior dos humildes. Maior dos humildes. Então, de qualquer maneira, consta, porque daí para frente já falou, então tem que ser outro, né? Agora você reconheceu a responsabilidade para as merdas que você. É um duplo sentido, né? É uma perda para ganhar. Até desagradava a esses homens ao enganar com inumeráveis mentiras e o pedagogo, mestres e pais, por amor do jogo, o gosto de espetáculos frívolos e ardor inquieto de os imitar. Ele devia ser um tipo de um bem vaidoso, assim, né? Eu vi aqui pelos sites, assim, o Agostinho tem uma redação que eles elogiam demais, assim. O brilhante no Agostinho é ler como ele redige. Falam isso dele, né? Também a escola que ele criou naquela época chamava patrística. Cometia furtos na despensa e na mesa dos meus pais. Eu era um ladrãozinho. Ou impelido pela gula, ou para ter que dar aos rapazes, retribuindo-me estes com o jogo. Tá vendo a retribuição? A gente falou lá em cima. Era impulsivo, né? Impelido pela gula ou para ter que dar aos rapazes e eles retribuíam a mim. Agostinho, você trouxe o quê? Trouxe uma goiabada, beleza. Vou jogar um baralho agora, tranquilo. Gente, o Agostinho trouxe uma garrafa de uísque aí, vamos tomar uma pinga, né? Jogar um baralho junto. Então, o homem impulsivo, né? O ladrãozinho vai lá, rouba, distribui para os outros que levam ele para o caminho que ele gosta, né? Com o qual igualmente se deleitavam à minha custa, porque me vendiam. Vencido pelo louco desejo de superioridade, né? Obtinha também, muitas vezes, nesse jogo, as vitórias com fraude. Depois, o super Deus, né? Freud chama de super eu, né? Super eu. Nasceu nele um eu super, que vigiou tudo, tomou conta dele e se regenerou, foi roubar de outro modo, vendendo ideia de salvação. Aqui ele vira outro, né? Torna-se um mercador religioso. O Rubião, lá no Quincas Borba, Agostinho é citado pelo Machado. Sou Santo Agostinho, sei que há de sorrir, porque você é um ignaro, Rubião. A nossa intimidade permitiu-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão que é a última, ignaro. Ouça, ignaro, sou Santo Agostinho, descobri isto anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites na heresia, ó. Os deleites na heresia, herege. Porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina humanitas. Aqui já é o Quincas Borba, né? Ambos furtamos, ele em pequeno, umas peras de Cartago. Eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas, porque lá no Brás Cubas, o Quincas Borba rouba o relógio do Brás Cubas, né? Tem um momento que ele rouba o relógio. Vai dar um abraço, enfia a mão no bolso e pega o relógio. Nossas mães eram religiosas, tá vendo? E castas. Enfim, ele pensava, como eu, que tudo que existe
é bom, e assim o demonstro no capítulo 16, livro 7 das Confissões. Com a diferença que, para ele, o mal é um desvio da vontade. Para ele, o mal é um desvio, né? Ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe. E só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são, aí vai. Então a gente vê Machado, o demônio da perversidade, né? No entanto, se surpreendia alguém, não o queria tolerar. E até atrozmente o repreendia quando era isto mesmo o que eu fazia aos outros. Tá vendo? Repreendia, mas fazia. Você vê o outro fazendo alguma coisa, fala, rapaz, não faz isso não. Mas faz igual, né? O pior. Caso fosse eu o surpreendido e o acusado, preferia antes ser cruel do que ceder. Aí ele pergunta, será esta a inocência das crianças? Não é, Senhor, não é. Não pode ser, não pode ser. É maldade demais, né? Uma criança fazer isso. A inocência, né? É isto mesmo que, com o andar dos anos, passa dos pedagogos, dos mestres, das nozes, das bolas do passarinho para o magistrado, né? Rouba nozes, rouba bola, passarinho, aí começa a vira magistrado, vira rei, vira, né, ouro, pedras para os prédios, escravos, assim como... Aí vai embora. Honestidade, né? Do Agostinho, só que é uma honestidade que vai falsear, né? Porque depois ele quer virar ao contrário, o idealismo de bem, né? Impressionante como Machado é honesto, né? Ele não tem esse... Dá um salto aqui, a gente vai por partes, né? Falsear ou ser alegórica? Qual a diferença, Juliana? Que a alegoria tem a ideia de progressão, né? Você também não precisa entrar no limbo e na destruição completa para dizer que está sendo honesto. Sei. É porque falsear, a gente fala hipocrisia, né? Assim, socialmente, a gente... A hipocrisia tem a ver com o falseamento, né? Assim, no sentido de... Né? Desse sentido aí, então, de... Como ele falou lá, né? Condena os outros e é permissivo. Aqui ele começa num prognóstico de vícios. O que interessaria aqui nesse capítulo 1, que é interessante, né? Depois do Cantando as Perfeições, né? O pródigo. É aqui no Alvorecer, né? Onde ele vai falar do salto, né? Que é o desencontro. Salto ou desencontro, né? Que pretende dizer, meu Deus, senão que ignoro de onde parti para aqui, e que eu de nada disto me lembro. Eu não sei como me tornei um eu, né? E o que tem... Nesse ponto, eu queria dar uma de Freud agora, interrompendo sem levantar a mão, Sim, mas nesse ponto eu acho que está o âmago da questão, o cerne, é, porque quando eu se depara com o eu, ele já foi definido, né, depois isso. da experiência vivida. E aí É. as pulsões que foram fixadas, de certa forma, Tá meio elas longe o vão... microfone, tá? Ó, tá longe o microfone, longe demais. Ah, melhorou. Não, tá. De certa forma, quando eu se deparo com o eu, depois de já estar sido definido, ter sido definido, ele se depara com as pulsões que já foram fixadas, né? E daí você vai
ter que se haver, o eu vai ter que se haver com aquilo que já aconteceu, né? É. Mais ou menos isso aí. Interessante essa ignorância de onde ele partiu, né? Da onde eu vim, antes de eu me tornar um eu não vou saber nunca. Porque quando eu anuncio eu, né? Já passou a formação desse eu, né? É tão interessante a ideia de imagem que vem depois da experiência, porque você só forma uma imagem. Um acidente de um carro, você só vai ter a imagem do acidente acontecendo o acidente, né? A imagem de qualquer coisa é posterior ao acontecimento. Da mesma forma, a criança vai ter uma hora em que ela vai dar conta, assim, sou eu mesmo que tenho que saber o caminho de casa, da padaria, o nome dos meus amigos, o dever de casa, mamãe, papai, onde é que ficam as coisas, onde é que eu durmo, como é que eu tomo banho, limpo a bunda, né? Aí tem uma concepção em que eu dirijo meus atos, né? Eu sou meu próprio volante. Essa conquista, ele fala aqui, né? Ignoro de onde vim para chegar a ser eu que sou, né? E que de nada disso eu me lembro. Aí ele volta, né? Que ele veio beber mamando, né? Então ele fala, bom, eu também mamei. Eu não desejasse, mas quer dizer, essa origem ao princípio, né? Permitíeis às amas que me quisessem dar o que lhes concedíeis, porque eram apenas um instrumento e não a origem. Nada mais fazia senão sugar os peitos. Ele vai falar que isso ele observou, né? Pois nada me lembra do meu passado decorrido nesse tempo, né? Destas minhas ações me informaram, né? Me informaram, né? Mamãe, como é que era, mamãe? Ah, você mamou, troquei sua fralda, você dava trabalho, não dormia. Porque assim vemos também as outras crianças. A pouco e pouco ia reconhecendo onde me encontrava. Essa frase, né? A pouco e pouco ia me dando conta do ambiente. Quando eu queria exprimir os meus desejos às pessoas que os deviam satisfazer e não podia. Aqui que vem o desencontro, né? Eu queria dizer porque os desejos estavam dentro e elas fora. Você nunca sabe o que o outro quer, né? De fato, contigo, né? O que essa pessoa quer comigo, hein? O que essa pessoa quer comigo, né? Que é a questão do Machado lá, né? Assim, aproximou um do outro, vai ter o que a Juliana falou uma vez, o vacilo, né? Você começa uma relação de interesse um pelo outro. Aqui ele fala o penetrar-me na alma, ó. Nós estamos atrás disso, né? Penetrou na alma. Aí ele fala, você estendia os braços vendo outros bebês, né? Eu fazia igual, porque eu também fui, né? Estendia os braços, fazia vagido, gritava, chorava, queria que meus desejos fossem atendidos. Aí mamãe me dava tudo, né? Aos poucos que me era possível esboçar, o que eu exprimia como podia, mas eram inexpressivos. Como ninguém me obedecia, ou porque não entendiam, ou porque receavam fazer-me mal, indignava-me com essas pessoas grandes e insubmissas que, sendo livres, recusavam a servir-me. Aqui é como se Freud botasse aquela frase dele, ó, Sua Majestade o bebê. Tá? Indignava-me com essas pessoas grandes e insubmissas que, sendo livres, recusavam a servir-me. Claro que ele não tinha consciência nenhuma disso. Né? Ele está vendo uma criança que chora, berra, quer as coisas, faz aquela pirraça toda. Né? Quem tem um filho sabe disso. Né? É aquele demônio ali que você não dá um tapa na cara assim, chega, pô, para com isso. Porque quer ilimitadamente. Né? Aí ele diz, vingava chorando. Nesse ponto é interessante, porque eu
não sei exatamente qual a tradução que mais se cabe, porque tem algumas traduções que falam de instinto, pulsão. Aqui na América Latina é mais a tradução da pulsão, né, do instinto de Freud, que justamente é quando aquele impulso que passa além da necessidade, né, que difere o humano do animal, né, porque o animal ele tem aquele instinto que ele tem lá o ciclo e ele realiza, e então seria uma necessidade instintual. E a questão da pulsão é aquilo que escapa, né, desse instinto, que não tem finalidade nenhuma, fica aquela pulsão pulsionando ali e sem nenhum objetivo, né? Ela está ali pulsando e não tem nenhuma finalidade, né? Na verdade, é enganar a gente mesmo, né? Assim, atrapalhar a vida, porque, por exemplo, você vai dar a um leão que já está satisfeito, um pedaço de carne, ele te morde, come seu braço, é capaz de te amassar uma unha na cara, né? Agora, você está lá, comeu 10 quilos de picanha, passa uma gatinha rebolando, assim, Adriano, vai mais né? Aquele olhar de mel, assim, você come mais 1 quilo de picanha, vomita depois, mas você come assim mesmo. Então, mexe com um desejo, com uma coisa que é imaginária, né? Porque esse salto que ele fala aqui, que é o desencontro, cria um excedente, né? A imagem é um excedente, né? A imagem é um erro, né? A imagem é um erro. Tem um excesso na imagem, né? Eu preciso exceder a mim mesmo para, inclusive, imaginar o mundo. O eu, né, que é a imagem que eu tenho de mim mesmo, é um excesso, né? Ou uma falta, é um problema, né? O imaginário é psicose, como diz o Ricardo, assim, essa imagem que eu formo tem um excesso nela, né? Então, berra, cria, até educar a si próprio, né? Reconheci que assim eram as crianças, como depois pude observar, né? Ele sempre bota o que ele viu, né? O que ele não sabe, ele aprende por observação. Tá vendo? Aprende por observação, mas não adquire a responsabilidade, né? Tem a mãe, tem o pai, os professores dando as coisas, a criança vai, assim... A observação dos demais, as punições, as leis, os castigos ajudam a mim também a ver que, né? Parece que não acontece nunca comigo, né? Elas me informaram melhor inconscientemente, porque não estavam me dizendo, né? Informaram inconscientemente daquilo que eu tinha sido então, do que as amas com a sua experiência. Informa inconscientemente, né? Mostra sem saber que estou mostrando, mas eu vou lá e observo e vejo, então é por isso, né? A minha infância morreu há muito tempo, mas eu vi, tá vendo? A infância morreu, ele vive, agora talvez vive se martirizando, né? Primeiro viveu gozando, zombando, agora vai se martirizar do excesso, né? Em vós estão as causas de todas as coisas instáveis, tá vendo? A instabilidade, a desmedida, né? Permanecem as origens imutáveis, que tem as origens que não mudam, né? De todas as coisas que mudam, e vivem as razões eternas das coisas transitórias. Ele põe numa frase só aquilo que permanece, que dá garantia, né? O imutável, que é base do mutável, a própria instabilidade, porque a pessoa faz por excesso ou por falta, né? Não tem a medida. Dizei-me, eu vou-lo suplico, ó Deus misericordioso, para comigo que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi o que... Aí está falando de outras coisas aí, nem... No fim da infância, né? No que termina a infância, já buscava sinais com que exprimir aos outros as minhas vontades. Buscava sinais, né? Para dizer o que eu queria, né?
Aqui surgiu o eu, então, ó. Se você pegar essa frase aqui e botar lá em cima, ela fica parecida com a frase do Freud, né? A gente conhece a frase do Freud, né? Mas ela está aqui, né? No fim da infância. E o Freud vai falar aqui, ele fala assim, ó. Foi preciso acrescentar uma nova ação psíquica para que se forme o eu que pede as coisas, o narcisismo, né? O vaidosinho. Mamãe, eu quero um sapatinho, né? Meu irmão ganhou a bola. No fim da infância, buscava sinais com que exprimir aos outros minhas vontades. De onde podia vir semelhante criatura, senão de vós, Senhor, né? O espelho da razão. Alguém pode ser artífice de si mesmo? Essa aqui é outra frase, junto com aquela dali de cima, né? Desse modo, eu fui artífice de mim mesmo. Aquele começa prognóstico, né? Prognóstico é assim, você faz uma aposta, né? Fazer prognóstico de loteria, né? Um jogo de bicho. É um homem que assim fala. Agora já é uma pessoa que, então, tornou artífice de si mesmo, né? Terminou a infância e começa a falar suas vontades. Você é o criador, mas não o autor dos pecados, que quem praticou fui eu. Quem me poderá recordar o pecado da infância, já que ninguém há que, diante de vós, esteja limpo, nem mesmo recém-nascido? Quem me trará à memória o meu pecado da infância? Aqui está falando da conquista da consciência de culpa, né? Lá no Freud, no Machado, meu pai ralhou comigo, meu pai brigou comigo, eu fui adquirindo medo da realidade, esse medo também é uma forma de conquistar o eu, né? O eu, quando teme a realidade, teme o pai, teme a lei, ele conquistou um excedente ou uma falta, né? Meu pai brigou comigo, né? O Freud fala do pequeno Hans, uma análise com 3 anos. Olha só aqui, a birutice do Freud. Freud está meio biruta ainda em 1909, né? Quando analisou o bebê o menino de 3 anos através do pai. Hans era um menino de 3 anos que foi levado pelo pai para ser analisado por Freud. De acordo com o pai, né? Hans tinha uma fobia que não costumamos ver com frequência. Ele odiava cavalos. Além disso, tinha medo de ser mordido por um cavalo ou de cair dos carros conduzidos pelo animal. Um outro problema que trazia preocupação para o pai era um afeto incomum direcionado à figura da mãe, descrito por ele como uma superexcitação sexual em relação à mãe. Se não for o cavalo, se não for a barata, se não for alguma coisa, você tem medo do escuro, né? Então, analisar a criança, quer dizer, toda criança tem medo. Tem que ver como é que ela se vira depois com as coisas que ela tem, né? Que o Agostinho tenta localizar, né? A partir de uma responsabilidade dele mesmo. Será, porventura, algum menino ainda pequerrucho, onde posso ver a imagem do que fui e do que me não resta lembrança? Ao que eu fui e que não tem lembrança, tá vendo? Fui vendo algum pequerrucho, ele vai entrar na famosa estação do Jacques Lacan aqui, né? Ô, Adelmo, Fala. queria fazer um comentário assim, em relação a esses medos, porque eu tenho uma neta de 5 anos, né, que quando ela vai em algum lugar longe da gente à noite, né, que o local está escuro, ela precisa de acender a luz, ela tá com a boneca, mas aí ela troca pelo lobinho, um lobinho de pano. Aí eu perguntei para ela, por que você troca a boneca pelo lobinho quando você vai? Ela falou, porque o lobinho me protege, eu levo ele para me proteger. E a menina, Né? né?
Uma menina de 5 anos. Eu achei muito interessante isso, né? Pelo que a gente tem estudado em relação É. à proteção. Tá? Quer dizer, uma boneca não protege a menina, né? Já tem um representante É, do pai, assim, do corajoso, né? Tem que ser um é, lobo. é isso aí. O lobo ajuda ela contra os estranhos, né? E não é ensinado a ela, ela deduziu isso, tá vendo que interessante? Dedução, 5 anos, né? É, Essa 5 anos. região. Você que está perguntando, ela está te ensinando, tá vendo? Quer dizer, é ela que ensina. Não é você que, É. minha filha, leva um lobinho, então leva um cavalinho, um pedaço de pau, leva uma faca, né? Porque lá é escuro. Ela deita com os dois, a bonequinha de preferência e o lobinho. Mas quando levanta é o lobinho, para ir no escuro. É. Então, as estratégias da criança, ela cria por si própria. É possível que, devido à mãe aqui, né? E Agostinho vai dizer que a mãe estragou a vida dele, né? Agostinho vai falar isso aqui na frente. Em que podia pecar nesse tempo, desejar ardentemente, chorando os peitos de minha mãe? Se agora suspirasse com a mesma avidez, não pelos seios da mamãe, né, mas pelo alimento que é própria minha idade, seria escarnecido, justamente censurado, né? Eu teve uma época que ele berrava para mamar muito, mas agora, ó, rapaz, você já comeu 3 pedaços de pão, já comeu muito bolo, né? Você não beber mais. Sem dúvida, então, o meu procedimento era repreensível, né? Desde aquela época, né? Então, teve algum instante, né? Tá vendo a passagem aqui do excedente? Ardentemente chorando os peitos da mamãe. Se agora suspirasse com aquela mesma avidez, iam falar assim: poxa, rapaz, tem que ser censurado, né? Então, adquiriu um diferencial que ele foi um jeito e não pode ser mais. Sem dúvida, o meu procedimento agora era repreensível, né? Quando o bebê não. Mas como não podia perceber a reprimenda, o uso e a razão não permitiam que eu fosse repreendido. Com o crescer dos anos, porém, desarraigamos e lançamos fora essa esfreguidão do apetite, sinal evidente de que é viciosa. Aqui tem um vício, né? Prognóstico do vício. Pois nunca vi ninguém que, para cortar o mal, rejeitasse o bem. Quando você não rejeita o bem, até porque ardentemente, chorando, querendo, com avidez, que é o bem, o mal veio junto, né? Exigir com choro que talvez prejudicialmente seria concedido, tá vendo? Aqui, quando eu falo do pequeno Hans, direcionado à mãe, o medo do cavalo. Se fosse uma égua, hein? Aí sim que seria melhor ainda, né? Então, exigir com choro que talvez prejudicialmente seria concedido. Encolerizar-me com violência, não contra pessoas a mim sujeitas, mas contra pessoas livres e respeitáveis pela idade, tá vendo? Transferiu lá para fora o que estava mal acostumado pela mãe, né? Ou pelos cuidados domésticos, vamos falar assim. De onde veio o meu mau costume? Estaria bem zangar-me até contra os pais, contra muitas outras pessoas mais sensatas, só por não curvarem a um aceno do meu capricho. O reizinho aparece em vários lugares. Agostinho se confessa assim, extremamente vaidoso, assim, o narciso mesmo, né? Aquele que dominante, né? Porque não se sujeitavam às minhas exigências, com as quais seria pernicioso condescender. Agora a citação do Lacan, né, que vem do seminário 11, invidia vem de videre.
que é o ver, o olhar, né? A inveja. A inveja mais exemplar para nós analistas é aquela que há muito tempo destaquei no Agostinho para lhe dar todo o seu desenvolvimento, isto é, criancinha olhando seu irmão pendurado ao seio de sua mãe, olhando-o amaro e conspecto, com um olhar amargo, que o decompõe e faz nele mesmo o efeito de um veneno. O veneno volta contra quem está olhando, né? Aquele olhar de fel, né? Para compreender o que é inveja em sua função de olhar, não é preciso confundi-la com ciúme. O que a criancinha ou qualquer pessoa inveja não é, de modo algum, necessariamente algo que ela poderia ter vontade. Ela não quer, como impropriamente se exprime. A criança que olha seu irmãozinho quer dizer que ela ainda precisa da teta? Aqui ele bota em questão se ela tem vontade de mamar ou se ela está com raiva que o outro está no peito da mãe, né? Todo mundo sabe que a inveja é provocada pela possessão de bens que não seriam para aquele que inveja de nenhum uso, e dos quais ele nem mesmo suspeita a verdadeira natureza. Então, a inveja não é porque... Né? Por exemplo, meus filhos tinham uma época que tinha um negócio de Pokémon, era tão difícil conseguir, aí eu fui comprar uns 5, 6, botei no armário. Mas na frente eu fui oferecer, você não quer Pokémon não? Eu já tinha passado a onda, ele não quis mais não. Ele só quer os que os outros menininhos queriam. Então a inveja, assim, não é que você quer o objeto, é mais isso que ele fala de ciúme, né? Não é ciúme, né? Não se pode confundir com ciúme ou com inveja, né? Esta é a verdadeira... Todo mundo sabe que a inveja é provocada pela possessão, né? A posse de bens que não seriam de nenhum uso. É supérfluo, você já tem demais, você quer tudo para você, né? Ela faz empalidecer o sujeito diante do quê? Diante da imagem de uma completude que se refere... Aí vai o Freud falando, o Lacan na linguagem dele, né? Ele copia isso aqui do Agostinho, né? A gente já leu da última vez. Vi e observei uma cheia de inveja, que ainda não falava, né? Não tinha nem a linguagem, mas olhava pálida, né? E o rosto colérico. Isso que é o narcisismo, tá vendo? A pré-condição do narcisismo, né? A gente vê nos grupos, assim, aquele agarramento de um com o outro. Quem não é testemunho do que eu afirmo, nem precisa, né? A gente vê toda hora, né? E as mães e as amas procuram esconjurar esse defeito, não sei com que prática supersticiosa, entra a superstição, né? Falou de ninharia e tal, aí vai. E vós, Senhor, então ele fala da conservação, é alcançar a unidade, ele quer o alimento, por isso, Senhor, envergonhe-me de contar, né? Na minha vida terrena, esta idade que não me lembro de ter vivido. Tão Adel, curioso. Oi, fala. outro comentário em relação a isso é que quando eu tive, né, o filho, o terceiro filho, as minhas filhas estavam na casa da minha mãe e quando elas chegaram em casa eu já estava com o bebê e ele estava mamando. Aí a mais velha tinha 3 aninhos, né? E falou assim, cuspiu na cabeça dele. Assim, eu tive um choque. E falou para a outra, cospe também, a outra cuspiu. Assim, o primeiro contato foi esse, ele mamando. Então eu acho assim que foi aquela inveja, né, de ele que estava com a mãe ali naquele contato, né, tão íntimo, né? É, ainda incitou a outra, né? E a outra foi. Vai lá bater nele, joga pela janela, vai, pisa nele, mamãe não tá vendo não, joga, dá uma paulada na cabeça dele. Exatamente. Se puder, né? Envergonhe-me de contar esta idade que não me lembro de ter vivido, tá vendo?
Somente acredito nela pelo testemunho alheio e pelas conjecturas que formei ao observar outras crianças. Sinceramente, quem não vê nisso aqui, o Freud, né, uma autoanálise, quer dizer, não precisa ter alguém se você mesmo investiga. Na verdade, quando vai o analista falar essas coisas, no máximo ele vai ficar escutando ou questionando quando é uma pessoa que não... O que é adquirir a responsabilidade, né? A pessoa adquirir a responsabilidade é capaz de interpretar tudo quanto se oculta nas trevas do meu esquecimento é para mim igual ao tempo em que vivi no seio materno. Demais isso aqui, tá vendo? Não é literal, né? É uma metáfora, né? Tudo quanto se oculta nas trevas do esquecimento é para mim o tempo que eu vivi folgado, né? Desatento, sei da mamãe, tinha tudo, né? Você vai dando ao filho, aí a mãe fala, não, tem que dar, assim, ele precisa mais caderno, tem que não sei o quê, você vai dando curso, dando isso, e o jovem é um folgadão, não quer nada. Quanto mais você dá, o seio materno, né? As trevas do esquecimento, não valoriza, né? Fui concebido em iniquidade, ó. Em pecado me alimentou no ventre minha mãe. Pergunta, Senhor. Aqui ele começa a mexer um pouco na mãe, né? Onde e quando esteve inocente esse vosso servo, espertalhão? E tenho eu que ver com ela, se nem reminiscências conservo. Essa quadra da vida, né? Como aprendi a me tornar jogador, botei aqui, né? A falar para se tornar malandro mais ainda, né? Seguindo o curso da minha vida, não é verdade que da infância passei a poesia. Aquele que separa a infância com puerícia, hoje não separa mais não, é tudo emendado. A puerícia seria dos 6 aos 12 anos, que o Freud chama fase intermediária ou latente, né? Primeira infância são os cuidados, depois a criança se cuida até os 12, aí adquire lá, né? Se torna mocinho, rapazinho e vai em frente. A puberdade. Aqui ele começa com as palavras, né? Dessa época eu me lembro, né? E mais tarde diverti, né? Fiquei divertido como aprender a falar, né? Lembra de como ele foi começando a desenvolver a linguagem, fazer perguntas, que a gente lembra um pouco mesmo, né? Muitas coisas novas que surgem, né? Não eram, por exemplo, a menininha falou, sai com um lobinho em vez de, já sabe, né? Criou uma linguagem própria, né? Não eram pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras com métodos, como pouco depois o fizeram para as letras, tá vendo? A Juliana falou aí agora, né? Não ensinou. Pouco depois, sim, ensinaram latim, grego, né? Mas no início aprendeu por si próprio. Não tinha método, né? E aí, ó, devido à inteligência que me deste, né? Eu mesmo aprendi. Quando procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos membros, para que obedecesse a minha vontade. Começa a mostrar como ele começou a aprender a partir desse controle que exercia, né? Não podia ser... Parece que ele fala aí do narcisismo primário, né, Adelmo? Completamente. Totalmente. Controlava tudo sem linguagem ainda. Percebia que obedecia à vontade. Não podia exteriorizar tudo que desejava, nem ser compreendido daqueles a quem me dirigia. Não conseguia dizer, eu quero água, hein? Ó, me sirvam que agora... Inclusive botaram pouca, tá? Eu queria um copo de suco, mais um pouquinho de queijo e também um pudim. Não fala tudo isso, né? Mas tem mais ou menos as demandas, né?
retinha tudo na memória quando pronunciava o nome de alguma coisa. Olha, é claro que ele não fala isso sabendo as causas e efeitos. Ele observou em criança, né? Ele está retroagindo à infância, né? Ele é um grande observador de como se forma o ser humano. Ele deve ter percebido isso também a partir da perdição, né? Quem se salva do álcool, assim, quem muda de vida mesmo, consegue fazer igualzinho ele fez, tá? Relata, né? A pessoa adquire responsabilidade, ela fala. E quando, segundo essa palavra, movia o corpo para ela. Então, quando pronunciava o nome, iam para ela, tá vendo? Vi e notava que davam ao objeto um nome. Por esse processo, retinha pouco a pouco as palavras, convenientemente dispostas em várias frases e frequentemente ouvidas como sinais de objeto, domando a boca segundo aqueles sinais, exprimiam por ele as minhas vontades. Olha o que o Jacques Lacan fez lendo isso que nós estamos lendo, né? Não sabia ele, de resto, aqui é Lacan escrevendo no livro dele, que existe apenas um gesto conhecido desde Santo Agostinho, que corresponde à nomeação, ó, o do indicador que mostra, mas que, para si só, por si só, esse gesto não basta sequer para designar aquilo que se nomeia no objeto apontado. Você usando o indicador, você já mostra, né? É o princípio assim da linguagem. A criança aponta com o dedinho, né? Meu filhinho com 1 ano e meio, assim, ele apontava para o bebedouro, dizendo que queria água. Dava o copo, ele bebia, enchia uma madeira, né? Vai conquistando, então, os nomes do que nomeia no objeto apontado, né? Designa aquilo que se nomeia. É água que você quer? Fala água. Se não falar, não dou. Se não falar, não dá, porque senão vira autista, né? Você só dá tudo antes da pessoa nem se manifestar nada. Precisa, então, cobrar isso. Você tem que falar, viu? Ele falava assim, água, água, não. Você não falou direito, mas está zombando. Assim, principiei a comunicar com as pessoas que me rodeavam e entrei mais profundamente na sociedade tempestuosa dos homens, né? Entrar na sociedade tempestuosa dos homens, sob a autoridade de meus pais e obediência aos mais velhos. Então, aqui ele começou a aprender a jogar, tá vendo? Aprender a falar, aprender a jogar com os outros, né? A gente viu aqui, né? A controlar os demais, né? Na paixão, aqui ele fala jogar, aqui ele fala falar, tá vendo? Ele troca, o autor. Ele fala, aprendi a falar na paixão do jogo. Acrescentei do lado assim. Falar é jogar, né? Jogo de palavras. Que mistérios e enganos não experimentei quando simples criança me propunham, eles, né? Eles me propunham vida reta e obediência aos mestres. Mistérios e enganos experimentei quando vi que eles me propunham, né? E que eu era um servil aos mestres a fim de mais tarde brilhar no mundo e me ilustrar nas artes da língua. Olha o jogo aqui. Serviu instrumento da ambição e da cobiça dos homens, né? A arte da língua, que é um serviu instrumento da ambição ao jogo. O Freud, o Machado chama de sociedade petalógica, né? A gente até podia fazer um paralelo aqui, né? A sociedade que ele falou aqui, né? Tempestuosa, a sociedade tempestuosa, a sociedade petalógica. Aprendeu a jogar no mundo da mentira, né? A linguagem. Que é necessário adquirir, né? Ele se tornou esse grande escritor porque ele passou por tudo isso, né? Primeiro tornou-se malandro para depois adquirir a responsabilidade.
Fui mandado à escola para aprender as primeiras letras, aí tinha escola, né? Infeliz, todavia batiam-me, aí tem que dar as pancadas nele, né? Deixava pela preguiça. As pessoas grandes louvavam essa severidade. Muitos dos nossos predecessores. Aí ele vai falar que tinha que ser bonzinho na hora de ensinar, ele começa a botar a doutrina dele aqui já, né? Esse ensino violento aqui está falando da educação como bullying. Contrário a essa ideia, seria o idealismo do politicamente correto, né? Quer dizer, quer ensinar demais hoje em dia, sem forçar nada, então a criança também não aprende. O Agostinho começa a criticar, então, os filhos de Adão que apanhavam demais. Encontrei, porém, Senhor, homens que vos imploravam, e deles aprendi, na medida em que me foi possível, que éreis alguma coisa de grande e que podias, apesar de invisível aos sentidos, ouvir-nos e socorrer. Ainda menino, comecei a rezar, desembaraçando-me das peias da língua para vos invocar. Embora criança, mas com ardente fervor, pedia-vos que na escola não fosse açoitado. Riam-se dos açoites, era um suplício, um sofrimento, não tinha jeito, né? A escola da vida é isso aí, né? Você apanhar batendo e sendo batido. Aí começa com o idealismo aqui, que essa parte que eu não... Acho que é um jogo para inglês ver, né? E tem que incluir o bem também no meio, né? Então ele fala que talvez não precisasse de ser com violência. Como meus pais caçoavam das penalidades que a nós meninos infligiam os mestres. Como é que foi lá? Seu professor te deu umas pancadas hoje? Deu uma palmada. Ah, que legal. Antigamente o pai gostava que o filho apanhasse na escola, tá? Por incrível que pareça, existiu esse tempo aí, né? Adorava quando o professor educava o filho, né? Como meus pais caçoavam das penalidades que a nós, meninos, infligiam os mestres. Eu não temia menos os castigos do que as torturas. Meu pai sempre dizia assim, se você apanhar na escola, você apanha em casa, hein? Contudo, pecava por negligência, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que eles de nós exigiam, tá vendo? Senhor, não me era a memória ou a inteligência que me faltavam, pois me deste, dotastes com o suficiente para a caridade. Aqui ele fala, né? Gostava de jogar. Isso ele tinha o suficiente, inteligência, mas ele gostava do jogo, né? E aqueles que me castigavam procediam de modo idêntico. Então, também jogavam, né? Aprendeu na escola da vida. As ninharias, porém, dos homens chamam-se negócios, e as dos meninos, sendo do mesmo jaez, são punidas pelos grandes, sem que ninguém se compadeça da criança, nem do homem, nem de ambos. Aqui ele falou lá em cima já, lá embaixo ele falou lá no final, na perversão, né? Que ele falou que passa então, né? Vai passando da bola, né? Lá em cima ele está falando disso aqui, né? Das nozes, das bolas, dos passarinhos, vai para o magistrado, vai para os reis, vai para o ouro, vai para os prédios, vai para os escravos. Então, quer dizer, o que a criança, o menino é o pai do homem, né? Que chama Machado. Aqui no Agostinho é a mesma coisa. O que está sendo feito com as crianças, ele vê que os adultos fazem a mesma coisa. Aqui vai então para o orgulho da vitória, né? Paixão do jogo, e falou orgulho de ganhar. Aí, ó, nos 3 capítulos aqui, 8, 9 e 10, são ligados. Tem um jogo, né? Ganhar no discurso, tá? Ele fala que usava a inteligência para pecar contra Deus, né?
Eu pecava, Senhor, desobedecendo às ordens de meus pais e mestres, pois podia... Alô? Ah. Eu pecava, Senhor, desobedecendo às ordens de meus pais e mestres, pois podia no futuro fazer bom uso desse conhecimento, que me obrigavam... Deixa o microfone aberto. Que a Maria tá, né? Ah, tá. É interessante, né, Adão, que ele percebia, então, que era castigado por coisas que quem castigava fazia. E o quê? Quem castigava, né, castigava ele pelas faltas que ele cometia as mesmas faltas. Né? Eu É, acho que dessa forma, assim, igual a criança, ela, né, você zanga porque ela está mentindo, e você também mente, ela percebe isso, né? claro, fala que a injeção não vai doer, chega lá, mete a injeção no braço dela. Pô, sacanagem, né? Porque tem que mentir, né? Mas ela percebe isso e a partir disso também ela vai mentindo, né? Que ela percebe que quem mente vai conseguindo as coisas assim, né? É Mentiu, porque então eu fui lá e tomei injeção. tem sempre que ir enganando, né? Lógico, né? Ela aprende com os pais, é claro, né? E depois repete. Aí você vai pegar. Você está escondendo, né, seu sem vergonha? Aí você pergunta, você botou aonde? Ninguém acha. Então, pois podia no futuro fazer bom uso desse conhecimento que me obrigava a adquirir. Ó, isso que é importante, né? No futuro, podia fazer bons usos desse conhecimento que eu era obrigado a adquirir, tá vendo? Qualquer que fosse a intenção com que me impunham. Não é. Hoje falo, né? Tem que ver se a criança quer aprender, né? Ah, fudeu, tá vendo? Eu não desobedecia para fazer melhor escolha, mas só por amor ao jogo, tá vendo? Ele desobedecia porque ele, com isso jogava. Jogava com a desobediência, né? Não para fazer escolha melhor, mas só pelo prazer de jogar com a desobediência ou para fazer algum outro tipo de jogo, né? Por aí Amava, vai julgando para sempre, quê? né? E por aí vai julgando para sempre. Amava nos combates e o orgulho da vitória. Porque se não for assim, vai formar um débil mental, né? Tem que ser Com esperto, né? certeza. É isso aí. Gostava das histórias frívolas, que tanto me deleitavam os ouvidos e me excitavam com interesse sempre mais apaixonado, tá vendo? A frivolidade é que é o bom, né? Essa curiosidade brilhava dia a dia mais intensa nos meus olhos, atraindo-me a espetáculos e jogos de gente crescida. Foi penetrado por trás por ele mesmo, porque ao gostar disso, foi excedendo, né? Interessante, tá vendo? Tem um diálogo dele chamado Do Mestre, que ele conversa com o filho dele, Adiodato, com 16 anos. Eu suponho, porque é tão rigoroso assim o Agostinho, ele se torna rigoroso, né? Eu imagino que o Adiodato suicidou-se ou virou um perdido. O Agostinho acabou se salvando pelos excessos que ele praticou, ele voltou a um caminho reto, só que ele se tornou o contrário, né? Talvez o medo, né, que o filho não se salvasse como ele. O perigo é quando você sai de um lado e vai para o outro, começa a se tornar aconselhador, podador demais e detona com outro que não. Ele só se tornou isso porque ele foi pelo caminho do mal. Tem que deixar, né? Também, né? Dar os conselhos e tudo, mas não pode fazer pelo outro. Por outro lado, aqueles que presidem aos jogos sobressaem tanto por essa dignidade que quase todos desejam que seus filhos lhes sucedam nesta honra, tá vendo? Quem se sobressai no jogo
o pai acaba querendo que seja também igual. Apesar disso, regozijam-se em castigá-los, se tais divertimentos os afastam do estudo, tá vendo? Se esse divertimento afastar, bate nele. Segundo o seu desejo, lhes permitirá mais tarde organizar semelhantes espetáculos. Tá vendo? Você tem que aprender para fazer igual. Examinai, Senhor, essas fraquezas com um olhar de compaixão. Aqui quem vai ler isso aqui não lê igual a gente, né? Lê do contrário. Né? Examinai, Senhor. Não pode fazer, tá vendo? Vira educativo, castrador demais. A gente tem que ler mais aberto, né? Deus não é o autor do pecado. Repete aquela frase lá de cima, né? Permite-o para servir aos seus desígnios, tá vendo? Deus deixa o pecado acontecer, você peca para depois você aprender. Aqui que vai falar, então, no limiar do batistério, né? Porque é quando a mãe vai entrar aqui. Ouviram eu falar ainda criança da vida eterna que nos é prometida, graças à humildade do vosso Filho, Deus, Jesus Cristo, descido até a nosso ver. Aqui ele começa a fazer um agrado, né? A religião. Fui marcado pelo sinal da cruz, condimentado com sal divino, não sei o que mais. Foi minha mãe que punha em vós todas as esperanças. Coitada da mamãe, como decepcionei a mamãe. Sou um peralvilho, ela tinha depositado tanta esperança em mim, né? Viste, meu filhinho vai ser, né? Vi, Senhor, que sendo ainda criança, sobrevindo-me certo dia uma febre alta, motivada numa opressão do estômago, bati às portas da morte. Foi a mamãe quem me falou isso. Quando desesperado, fui perguntar a ela como eu era quando criança. Você me deu muito trabalho, Agostinho. Ela deve ter falado para ele, né? Sabeis, meu Deus, pois já então por mim vigiáveis, com que ardor e fé pedi a piedade de minha mãe e da... Aqui vai entrar a mãe. Minha mãe carnal, a mãe, dentro e breve, porém, achei melhor. E essa purificação foi diferida, adiada, como se fosse necessário continuar a corromper-me. Se não fosse corrupto, jamais haveria arrependimento, né? Na verdade, depois do banho do batismo, as recaídas da imundície do pecado seriam mais graves e perigosas. Aqui a mãe, ele vai meter o pau na mãe aqui, ó, indiretamente, né? Tinha eu já verdadeira fé como a minha mãe e todos os de casa, exceto meu pai, que não prevaleceu em mim contra os direitos da piedade materna. Meu pai não prevaleceu sobre mim, não foi contra os direitos, que a mamãe tem piedade do menininho, né? Olha o que o Machado fala aqui, ó. O quê? Separar-me da minha filha? Não, senhor. A gente leu esse conto, né? A menina tinha um ótimo casamento, o pai fez um parágrafo inteiro antes desse de elogio, a mãe dá esse grito. Em que dose entrar nesse grito o amor materno? E o sentimento pessoal é um problema difícil de resolver, principalmente agora, longe dos acontecimentos. Suponhamos que em paz igual. A verdade é que o marido foi dormir. Se ele fosse enfrentar a mãe, ia perder a esposa, né? Se ele fosse obrigar a mãe a concordar que a filha casasse com aquele bom namorado, você me tirou a minha filha, ele não é meu marido, tá? Não vou para a cama com você mais, procure outra, eu vou fazer só o social aqui. Você me tirou a minha filha, não te perdoo. Tá? Então o pai foi dormir, o marido. Parecido, né? Meu pai não prevaleceu em mim contra os direitos que minha mãe tinha sobre mim, né? Minha mãe desejava ardentemente que eu vou considerasse a vós, meu Deus, como pai.
mais do que aquele que ainda não tinha fé. Nisso, ajudáveis a triunfar sobre o marido. Está vendo? Ele disse que foi Deus que ajudou a mãe a triunfar sobre o marido. Sacanagem, né? Machado é mais honesto, né? Ele fala assim: a mãe quer a filha, né? Perto dela. E também não quer que case porque ela não queria ficar vovó. Deixai o que se fira mais, porque ainda não está curado. Minha mãe, porém, já previra quantas e com grandes ondas de tentações pareciam ameaçar-me da infância. Meu filho, você está perdido. Ai, ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ela mesma criou o monstro, tá vendo? Quando tirou o pai da jogada, que a mãe é a imagem, né? A mãe é o amor, né? A permissividade, né? É bem provável que tenha se tornado vaidoso também por influência, assim, da educação materna. Aí veio o menino com relutância em estudar, né? Queria jogar, né? A vaidade, etc, etc. Tá acompanhando? Tá muito silêncio aqui, né? Tá Esther, tá aí presente? Estou acompanhando. Eu também estou calado hoje, mas estou acompanhando. Estou presente, sim, Adão. Tá acompanhando? Acompanhando, Uhum. sim. Tá Ouvindo a achando leitura. interessante? Tem alguma questão, Esther? Acho que tá ficando Não, claro? lógico, não, está interessante, sim. Está bem interessante. Inclusive, teve algumas coisas que eu até anotei. Acho que foi a Vânia, não, foi a Mari que fez o comentário, né, sobre essa leitura que ele expressa tão belamente, mas lá atrás, eu só não quis interromper, sobre a leitura, né, do Ah, corpo dessa imagética que se observa e que se apreende, né, do outro e se reflete. é, Isso né? E a gente vê ainda muita coisa sendo escrita sobre, né? O corpo fala, a gente vai se deparar lá na frente depois com Descartes sobre isso. Então, é muito interessante fazer essa volta e no momento, né, da descoberta. Isso é muito essa leitura que você faz, ela é é, muito rica. E achei muito interessante porque só um comentário me fez lembrar, eu não nasci católica. E, então, o catolicismo era um outro mundo para mim que eu queria entender. E aí, Francisco, né, de Assis, o Fernando lá, eu achava muito interessante tudo que se falava, mas eu queria uma leitura sem nenhum viés que viesse uma carga religiosa de fé e tudo mais. Aí eu fiz esse caminho que você está fazendo. Muito interessante, como sempre, muito humana, proveitoso. né? Que é humano. Você tem filho? Eu nem te perguntei, desculpa perguntar assim. Você teve família? Assim, você Não, falou que 12 irmãos, né? Quê? não tenho filhos, não me casei, Ah, tá. tá? Porque Não tenho você filhos. veio de uma família tão grande, me falou uma vez, né? Eu pensei assim, a experiência da maternidade, assim, educar criança, assim, é difícil pra caramba. Você quer pro filho mais que você mesmo. Então, mas assim, é interessante, eu tenho hoje 38 sobrinhos, e os 38 primeiros, sobrinhos. Você pois tem é, filho né? E demais, né? Porque você vê é, tudo. eu peguei um menino, eu tinha 10 anos, o Fernando nasceu, meu sobrinho, está com quase 40. E, assim, com 2 anos de idade, eu estava cuidando, 2 dias de idade dele, eu estava cuidando eu dele, com Ah, você 10. foi mãe, é a mesma coisa. Exato. Então, assim, com tanta É até criança, melhor tanta essa mãe que você foi do que a outra, porque você vê a outra obsessiva. Ô, Esther, não é assim, Esther. Pega de. Me dá aqui, Esther. O banho não é assim, Esther. Quer dizer, a mãe é doida, né? Tem que ser alguém de fora, né? Porque senão o e bebê é era, e era, incontável. e era muito engraçado a clareza da minha irmã. Minha irmã olhava assim, mas como ele é feio, parece um joelho. E a gente ria muito. E É, assim, né? Então, foi uma relação interessante com as crianças. Sempre foi. Então, sei lá, acho que mãe não é só que
vai parir. Eu não tive a experiência de engravidar, pode ser, né? Quem sabe? Ainda sou fértil, mas não vejo Aham. possibilidade. Mas essa observação e observação das crianças também, porque eu sempre fui muito É. observadora, né? Então, você vê um ano e meio, a criança bota a mão no ouvido, ela já está discernindo, ela já discerne o não, porque ela não quer ouvir. Então, é muito rica essa observação. E a leitura está excelente, Dan. Obrigada. Ótimo. Então, a relutância em estudar. Nesse período da infância, cujo perigo temiam menos para mim do que o da adolescência, bichinha danada, hein? Temiam menos do que a adolescência, não gostava do estudo e tinha horror a ser a ele obrigado. Por meio desta coação, faziam-me um bem, embora eu procedesse mal, pois não aprenderia se não fosse constrangido. Todavia, contra a vontade, ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesma seja boa. É tudo contraditório, tá vendo? É bom, mas faz mal, é mal, mas faz bem. O que me obrigavam, não agiam retamente, aqueles que me obrigavam. O que daí resultava, vinha só de vós, meu Deus. Quer dizer, disso tudo o que vinha, então, ele atribui como sendo de Deus. Esse movimento todo levava ele a aprender sem querer, mas ele disse, bom, é uma inteligência que eu adquiri sem querer, mas foi bom. Ainda bem que tem um Deus assim, né? Nesses estudos a que me aplicavam, não tinham outra finalidade senão saciar os insaciáveis desejos de opulenta miséria e ignominiada glória. Mas vós, para quem estão contados os nossos cabelos, não utilizáveis em meu proveito o erro dos que me coagiam. Quer dizer, por enquanto, então, a obrigação de aprender não era benéfica para o ponto de vista do bem, que seria Deus, né? Aprendi um monte de coisa, mas era inútil, porque não convertia em produtividade, como está convertendo agora, né? Com relação a mim, que não queria aprender, utilizáveis a minha falta para me dar o castigo com que eu, tão pequenino e já tão grande pecador, merecia ser punido. Reconhecimento de tanto, né? Uma esfera de Machado de Assis, 1906, publicou dizendo assim, a minha sensação de prazer foi tal que venceu a de espanto. Tinha 10 anos, gostava de folgar, jogar, né? Não gostava de aprender. Não queria aprender. Tá vendo? No conto de escola ele fala, um conto de 22 anos antes. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo à escola. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo do desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, onde morava o Machado de Assis, né? Um papagaio de papel, alto e largo, preso a uma corda imensa que bocejava no ar, uma coisa soberba. E eu, na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, não diga isso. Então, a molecagem, né? E não foi assim um dia. Era assim que vós transformáveis em meu bem o mal que me faziam. A leitura pela contradição, sem moralismo nenhum, ajuda você a ser mais humano e compreender melhor o que é necessário para ir formando a personalidade. Vós transformáveis em meu bem e o mal que me faziam. E te aproveito ainda, né? E me dáveis justa retribuição para o meu pecado. Com efeito, ai dele se não tivesse dado a ele o verbo contra a vontade dele, tá vendo? Ai dele, né? Há um caiporismo aqui, quer dizer, aquilo que vem contra a vontade. É o que o Machado mostra o tempo todo, né? O caiporismo é um efeito a posteriori de alguma coisa que antes era imprevisto e veio para fazer o mal ou fazer o bem, aí vai. O gosto pelo latim. Mas qual era a causa da aversão que tinha à língua grega? Que me ensinaram quando criança. Por que eu tinha aversão? É o que ainda hoje não sei explicar.
Interessante que ele tinha ódio do grego, mas ele era muito bom na Odisseia, lá na Troia, vai citando, quer dizer. Como é que pode, né? O mundo mudou tanto assim. Politicamente correto, a educação está formando hoje um problema, né? Pelo contrário, gostava muito da língua latina, não da que ensinava os primeiros mestres, mas que lecionava os gramáticos. Então ele aprendeu a ser bom em linguagem por causa disso. Ele está falando aqui. Aquelas primeiras lições em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me tão pesadas e insuportáveis como as do grego. De onde me vinha este aborrecimento, senão do pecado e da vaidade, né? Da vida. Porque eu era carne e espírito que passa e não volta. Aquelas primeiras letras que devia e devo a possibilidade de não só ler qualquer escrito, mas também de escrever o que me aprover. Tá vendo? Tudo isso que eu não queria aprender, com isso que eu não queria, eu escrevo qualquer coisa e leio qualquer coisa. Esté, agora você aproveita e leva um chicote, né? Leva esse livro, fala assim, gente, vamos aqui ver o seguinte, daqui para frente você vai ser na base do chinelo, tá? De novo. Vamos pegar aqui a palmatória. Ah, E ficar é, implorar vocês para estudar, eu tenho que ficar de joelho e vocês falam assim, professor, eu não tive tempo, acordei tarde. Estava cansada. Você não fez porque, eu esqueci, professor. eu devo sorrindo mesmo. Minha menina não foi lá reclamar. Ela ficou tão louca com aquela história que ela foi reclamar para os pais e o pai foi reclamar para o diretor. Ai, ai, é assim que é. É assim Mas é que é. interessante como a gente cutuca, né? Quando você cutuca ali É. o bicho do outro, né? Ele se põe e vai querer te devorar, te destruir. É Esse é assim. o problema, né? Porque, por É. exemplo, você mencionou aquele negócio de pegar abre essa mochila, quero ver um caderno. Daí a pouco vem o pai, a mãe, e fala assim, a senhora está sendo invasiva, isso é um desrespeito, É. né? É um desrespeito, não, não te dá autoridade de pegar e fazer isso. Não, eu não mexi, eu só falei para ela, era o óbvio, né? Ó, essa mochila enorme aí que você carrega cheia de coisa, seu caderno tá aí, né? Certeza que seu caderno não tá? Ela que abriu a mochila dela, ela foi entregar o carro, não teve como fugir. Mas depois ela ficou louca, né? Lógico que ela queria me matar, me destruir, é normal. É assim mesmo. Ai, ai. É Mas o é mundo assim. hoje, né? O mundo hoje está dessa maneira, talvez precisa passar por essas curvas de um excesso de um lado, um excesso do outro. Ele não tem norma nunca, né? É igual o próprio eu que fala assim, a gente não tem medida nem para a gente, por isso que a sociedade não tem medida. A gente vai pilotando no Sempre escuro, foi, tem né? hora que a gente se concede muito, depois você vê na frente, nossa, eu exagerei, eu acho que eu tenho que me controlar mais. Meu colesterol está lá na China. Aí você para. Depois você, vou fazer uma exceção hoje, aí vai. Isso é loucura, né? A sociedade é o indivíduo multiplicado por 1000, né? É, é exatamente isso. É uma maluquice, uma loucura. Então Muito não tem a medida, fácil, né? mas também assim, né? É, ela é capaz de ter leitura. Então, acho que é exatamente isso. É o que a gente faz o tempo todo. A gente afeta, é afetado, e naquilo que é afetado, a gente se move e vai tentando até a hora que parar de respirar. Tem que fazer disso algo interessante, né? Que dê sentido. Isso para quem busca. Quem não busca também está tudo certo. Não É, vamos mudar, né? Não adianta. Mas há essa vontade, esse comprometimento, não tem jeito. A gente é codependente, é de correlação. é. Então, A é pessoa vai isso. observando por ela mesma na medida em que também a gente vai mostrando, né? Porque aquela leitura dogmática, assim, muito presa ao sistema, que é cansativa, não traz atrativo nenhum, você quer que termine logo a aula com a conversação, não traz porque não está trazendo o humano ali dentro, né? Professora, deixa eu... Aí vai, tem que deixar, né?
Então, aqui fala assim, então devo a possibilidade de não só ler qualquer escrito, mas também de escrever o que me aprover por ter sido obrigado. Né? Eram, sem dúvidas, mais úteis e mais certas do que aquelas em que, esquecido dos meus erros, era obrigado a gravar na memória as navegações errantes de um Enéas, um Dido, que suicidava por amor. Entretanto, porque ele foi obrigado a aprender isso, mas depois foi útil. Entretanto, eu, misérrimo, suportava com olhos enxutos a minha morte no pecado, longe de vós. O batismo, aí vai. Daí a pouco ele diz: nada mais digno de compaixão do que o infeliz que derrama lágrima pela morte de Dido. Originado no amor de Enéas. Quer dizer, compaixão de quem é infeliz ou idiota de ficar chorando por causa de um romance, né? Sem se compadecer de si mesmo, nem chorar a própria morte por falta de amor, por convulsão. Oh, meu Deus, luz da minha alma, pão da boca interior do meu espírito. Prevaricava longe de vós, não vos amava. A vida deste mundo é um adultério contra vós, tá vendo? Aqui tem uma contradição enorme, porque foi a vida mundana, né? Foi a vida mundana, ó, a vida do mundo, que é um adultério contra esse aprendizado tão belo aqui que ele diz, que ele não aproveitou, mas ele mistura tudo, porque a vida da amizade deste mundo não Adel, é, não é bem um adultério. Fala, o Lincoln pediu para você dar uma olhada nas mensagens que estão postadas. Ele fez um comentário aqui, sei. que ele não consegue falar por causa do meio que ele está lá, o Ele celular. falou comigo, também está. Exato. Então ele colocou aqui um comentário, né, que a Mônica ela apanhava do marido e era bêbada. Era o elemento da conversa, que ela foi o Pode elemento da ler, conversa. pode. Assim, agradeço se você conseguir ler, porque eu não estou achando aqui. Tem que olhar para o outro Tá, computador. tá, eu vou ler o que ele Pode escreveu. ler. Então ele está apontando a Mônica, né, porque a mãe dele, que era extremamente católica e queria muito a conversão do filho, então, só que assim, ela tinha muitos problemas, né? E ela apanhava do marido, o pai do Agostinho foi um filho da puta, essa palavra é minha, né? Então, a Mônica foi elemento de conversão. Compreendo o caso do narcisismo, mas Santa Mônica é a figura da conversão. A figura do pai é também uma leitura um tanto quanto posterior, penso, mas provavelmente não é contexto que cabe. E o inescrúpulo em observação do pai também é formador. Mais uma vez, equivocado devo estar. As palavras do. Perdão, essa não, foi a da Juliana. A do Lincoln foi a observação do peso que Mônica vai ter nessa vivência dele, né? E do Aham. pai que não foi lá um cara muito legal. Vou lembrar uma coisa que eu esqueci de falar, tá? O Lincoln está aqui hoje, né? Ele estava sem poder falar porque está com tratamento, mas ele fez muita pesquisa, escreveu artigo em Santo Agostinho, tem a coleção do Agostinho lá, botou uma foto até dos que já tem, que ele vai comprar outros. Ele é pesquisador em Agostinho e leitor de Agostinho há muito mais tempo que nós. Então, nós somos iniciantes, né? E quem tem conhecimento mais do Agostinho é o Lincoln do que nós. Nós estamos lendo aqui, assim, bem numa linguagem, inclusive, simples por isso mesmo, né? A amizade deste mundo, então, né? A vida mundana, né? De um lado, que a escola da vida faz adultério contra a escola que o Machado aqui em cima também faz essa contradição, né? Ele mistura aqui a necessidade de ficar sentadinho lá com pernas unidas com o livro de leitura, porque se não tiver isso, você vai aprender aonde também, né? Só jogar bola. Então, tem de um lado a vontade, que é o desespero de ir lá brincar e correr, mas primeiro tem que fazer as atividades, né?
Interessante, né? O contrapeso que é necessário ter, né? É necessária a punição juntamente com repetir 1 em 1, 2, 2 e 2, 4. Era para mim cantilena fastidiosa. Pelo contrário, encantava-me o bom espetáculo de um cavalo feito de madeira, cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até a sombra de Creusa. Vendo? Ele não gostava de grego, não, mas ele gostava da putaria que acontecia, né? Aqui é a história do cavalo de Troia, cheio de guerreiros, né? Que produziu incêndio em Troia. Aqui foi um recorte que o Ricardo trouxe da internet, que eu não sou da área muito assim, não conheço, não li não, tá? Eu não tenho essa leitura toda, não. Mas ele menciona aqui a sombra de Creusa, aqui no meio, ó. Apesar dos riscos na fuga, tem lá aquela história toda de Troia, né? Partiu em Creusa, lhe apareceu então como uma sombra. Ela tinha sumido e aparece. Ele fala dessa sombra aqui, tá vendo? Que ele não queria ter lido, mas leu em grego, né? Porque na época não tinha, né? Ele lê no original. A versão à língua grega. Por que aborrecia eu também a literatura grega, que entoava tais ficções? Homero teceu habilmente essas fábulas. É docíssimo na sua frivolidade, ainda que para mim, menino, fosse amargo. Creio que aos jovens gregos sucederá com Virgílio o mesmo que a mim com Homero, quando me obrigavam a estudá-lo. O trabalho de aprender inteiramente essa língua estrangeira como que aspergia com fel toda a suavidade das fábulas gregas. Como eu gostaria de ter sido obrigado a estudar Homero. Aqui é eu falando, né? Ah, se meu pai me batesse, né? Prendesse numa cadeia, eu tivesse lido Homero, tá vendo? Bate nele, ensina grego para ele, precisa ler Homero. Teria lido, né? Porque eu não li. Não conhecia nenhuma palavra daquela língua, e para me fazer aprender, ameaçavam-me com terríveis castigos e crueldade. É verdade que outrora, quando criancinha, também não sabia nenhuma palavra latina, e contudo... Aí ele fala aqui que o latim teve alguma facilidade, alguma coisa teve, né? Sem temores nem castigos, só com prestar atenção entre carícias das amas, entre os gracejos dos que me riam e as alegrias dos que folgavam. Aprendi sem a pressão correcional dos instigadores. Adel, Sim, mas se seu pai te batesse para você ler Homero, você não ia ler como está lendo agora, né? como? Ah, sim, não é. Não, quer dizer assim, eu tinha uns 11 anos, eu tinha um irmão que me obrigou a fazer datilografia, bater com os 8 dedos, né? Eu falo isso com meus filhos, eles riem, porque eles batem só com um dedo, né? Vai todo milho. Então, quando eu tinha uns 11 anos, meu irmão mais velho, pensando, preocupado comigo, falou assim: você tem que aprender datilografia. Aí eu ia chorando, mas ia, tem que andar 1 hora a pé até uma escolinha que uma professora lá, que botava umas máquinas pesadas, que as antigas, ficava ali batendo com meus dedinhos lá. Eu aprendia sem querer, depois agradeço. É isso que quer dizer assim. Se tivesse lido Homero em grego, sem querer, teria aprendido grego, teria aprendido Homero, com raiva. Depois fala assim: ah, que bom. Não, mas a leitura é diferente, né, Adel? Aprender de datilografar é uma coisa, mas interpretar uma leitura, se for forçado, não vai. No geral, né, Márcia, mesmo que você aprenda sem querer, aprender matemática, aprender, né, vai ser útil mais tarde, é só isso. A gente aprende, por exemplo, geografia, não serve para nada, né, mas é útil. Impelido só pelo coração, desejoso de dar à luz os seus sentimentos, aprendi sem a pressão correcional dos instigadores. Tem um aprendizado aqui que ele fala que é amoroso. Aprendizado amoroso, assim, geralmente também é corrompido, né? É uma corrupção no meio.
Disso ressalta com evidência que, para aprender, é mais eficaz uma curiosidade espontânea do que um constrangimento ameaçador. Isso é verdade, né? Se pudesse ser assim, é melhor, porque não vai chorar, não precisa obrigar, né? É. Contudo, esta violência refreia, graças às vossas leis, os excessos de curiosidade. Tá vendo? E traz o benefício aqui da violência, ó. Ela refreia o excesso de curiosidade. Sim, graças às vossas leis, todas contraditórias, né, que desde as férulas dos mestres até as torturas dos mártires, sabem dosear as suas tristezas salutares para que nos chamarem a vós, do meio das doçuras perniciosas com que nos íamos afastando. Do meio da doçura perniciosa com que a gente ia se afastando, era chamado de volta pelas torturas, né? Valoriza também, então, a ação punidora, né? Precisa ter. Me arrancaste de perversos caminhos, tá vendo? Ia ficar só no caminho perverso. Fazei que a vossa doçura supere todas as seduções que me seguiam. Eu seguia. Que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma, para que me livreis de todas as tentações até o fim. De novo a vaidade. Esse texto tem a palavra vaidade 4 vezes. Vós, Senhor, sois o meu rei e o meu Deus. A vós consagro tudo quanto de útil aprendi em criança. Vós me disciplinasteis. E está dando 10 horas, né? Vou dar um salto aqui para diante. Aqui aprendem-se as palavras, aqui adquire-se a eloquência, tão necessária para persuadir e expressar os pensamentos. Vendo? Desconheceríamos, então, os vocábulos chuva de ouro, regaço, logro, templo do céu e outras palavras que naquele lugar estão escritas. Não apresentasse um jovem escandaloso imitando Júpiter na libertinagem. Tá vendo? No meio da putaria aprende também, né? Apesar de tudo, aprendia com gosto essas palavras. Aprendeu declamação, né? Também conte alguma coisa do meu talento. Que me aproveitou tudo aquilo, né? O que serviu de proveito? Desprezo das leis eternas. Que admira, pois, que fosse arrastado pelas vaidades, me afastaste de vós, ó meu Deus, se me propunha o exemplo dos homens, a quem uma crítica cobria de vergonha por um barbarismo ou solecismo cometido narrarem ações virtuosas, e que se gloriavam de serem louvados quando contavam com termos castiços e bem dispostos, copiosa e elegantemente as suas torpezas. Porventura ficarei sempre calado? A manifestação do Deus, né? O verbo fala quando a pessoa desperta, né? Interessante isso aqui, tá vendo? Ele tem um armazém de leitura, conhecimento, leu língua, leu, ouviu, fez experiência na vida, andou a vida errante, fez para lá, fez para cá, mas até se apropriar daquilo e converter, como faz Descartes, né? Desde o início aprendi muita coisa, falsas opiniões que dei crédito, agora que eu tenho que retomar tudo isso e rever sob uma nova perspectiva, né? Parece que o verbo fica calado na pessoa até ela se apropriar dele.
Agora arrancais deste abismo imenso a alma ansiosa de vós, né? Sequiosa das vossas delícias. Aí ele sai, daí vira outro homem, né? Escreve pra caramba, se torna autor, né? Aos 43 anos se tornou autor. Andava longe da vossa face, retido por afeições tenebrosas. Bonito isso, né? Estava longe da vossa face, retido por feições tenebrosas. Todavia não nos apartamos aproximando de vós com os pés ou com as distâncias, é porque não é volitivo, né? Não é volitivo, assim, não é um ato da vontade, não. É um ato da contradição e da queda, assim, é do desespero, é do que está acontecendo. O volitivo é o funcionário da Caixa Econômica, né? O cara que vai trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, ganha salário mínimo ali no Banco do Brasil, da Vale do Rio Doce. São seres que vão se tornando, como diz o Nietzsche lá, rebanho, né? Seguidores do que já está tudo direitinho, cumpridores de ordens e regras, né? Tem que andar longe da vossa face, retido por afeições tenebrosas, para depois, se é que consegue, né? Poucos também fazem essa reversão, né? Todavia, não nos apartamos ou aproximamos de vós com os pés ou com as distâncias de lugares. Aquele vosso filho mais novo da parábola procurou cavalos, ou carros, ou navios, ou voou com penas visíveis, ou viajou a pé, para viver e dissipar prodigamente em região afastada o que vós lhe entregáveis ao partir. Remete outra vez, tinha falado lá em cima, né, a questão do filho pródigo, né, a prodigalidade. Então, a cultura humana é um povoado de contradição, né? Leis da gramática, né? Lei da consciência e ciência da gramatical. Persuadir-se a ver um inimigo mais molesto que o próprio ódio com que se irrita contra si mesmo. Aqui o Ricardo chamou atenção sobre essa frase hoje, né? Que o eu vindo contra si próprio para se reposicionar, né? Como se na realidade se persuadisse a ver um inimigo mais molesto que o próprio ódio com que se irrita contra si mesmo. Não deve haver nenhum inimigo pior que esse, né? Que é a pessoa mesma que é inimiga dela. Ou como se alguém prejudicasse mais gravemente a outra com perseguições do que ao próprio coração com essa inimizade. Aqui podia ter trazido aqui aquela frase que o Machado tira do Camões, né? Entre mim e mim mesmo se formou o inimigo. Entre mim e mim mesmo, alguma coisa se introduziu que tu, meu inimigo, sou, né? Maltrato a mim, faço mal. Aqui a gente pulou para o capítulo já olhamos no início, né? A perversidade na fase da adolescência, que é a atual adolescência, né? Que chama hoje, dos 5 aos 12 anos, né? Aqui ele diz que entrou no abismo da corrupção. É onde entra, né? São aqueles moleques que nessa fase é incontrolável. Eu vou te falar, vivi uma fase assim na minha vida, exatamente assim. Era o demônio. Era mesmo o bicho. Meu pai me dava uma surra a cada 15 dias, não aguentava. Se não fosse ele, eu tinha me perdido. Durante muito tempo fiquei cobrando, né? Eu tinha ódio de meu pai. Depois que eu vim descobrir que se não fosse isso, talvez eu tivesse virado uma criança desorientada. Você falou que queria que seu pai te desse uma surra para você ler o Romero. E suponhamos que se ele usasse de psicologia reversa, se você ler Homero, eu te dou uma surra. Não seria interessante?
As duas coisas, as duas coisas. Você quer o proibido e quer fazer o que apanha. Não, isso é animal humano, né? Pois é. Então, aqui a gente já tinha visto, né, o Machado citando Agostinho, roubou um relógio, né, lá falando dessa parte. Vou falar uma coisa aqui para encerrar, hein? Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu, Evilásio e Joãozinho, 3 bichinhos desse tipo aqui que ele chamou da puerice aqui, depois de 6, 7 anos. Joãozinho era filho de um fazendeiro meio bravo que tinha no interior de Graça-Aranha. E filho do fazendeiro. Aí, uma ocasião, eu e Evilásio, o outro menino de 6 anos, fizemos uma verdadeira sacanagem. Pegamos uma abóbora, com um canivete, abrimos um buraquinho nela, com a varetinha fomos tirando todas as sementes. Os dois fomos lá e damos aquela cagada, veio com uma espátulazinha, fomos botando tudo para dentro da abóbora, tapamos o furo, fomos pelo fundo do quintal entregar a dona Augusta, que era a esposa do fazendeiro, seu Joaninho. Saímos em disparada. Vê se pode. Aí, mais na frente, chega o Joãozinho, que era o outro amiguinho, filho dela, né? A mamãe disse que vocês entregaram uma abóbora, ela cheia de merda. Eu, hein, rapaz? Não fomos nós, não. Ela está enganada. Alguém que fez isso. Valeu, Lincoln. Obrigado por ter estado presente. Chegou, general. Valeu, tranquilo. Obrigado. Então, O Lincoln, você vê se pode, né? O moleque, assim. Aí eu falei essa história para a mamãe depois de adulto. Mamãe ficou branca, assim, azul, cor-de-rosa. Meu filho, se essa história chegasse aos ouvidos do seu pai, você estava morto. Quer dizer, 30 anos depois, 40 anos depois, ela ainda tem o meu impacto, como se fosse no dia. Mas é assim que você vai vivendo a vida, né? Dessa maneira que depois descobre outras coisas, né? Só esse bicho que ele falou aqui. Você parece que sempre foi rebelde, né, Adel? Desde menino. É porque aquele seu fazendeiro da região, ele era temido, né? Então os meninos são uma espécie de Robin Hood, assim, Homem-Aranha, já tem todo esse negócio, mesmo sem ver nada disso, nunca tinha visto uma revistinha, nem existia, né? Isso foi em 65. Um mato enorme, a gente tem esse espírito do vingador, assim, do rebelde, né? Na gente, né? Quem não tem, né? Quem não tem? Cada um tem isso, né? Todo mundo tem um pouco, né? Desviado para um lado, do outro. É meio justiceiro da realidade, né? A gente tem na gente isso espontaneamente, né? Uns exercem mais para cá, outros mais para lá, né? E dessa maneira vai vivendo. Eu vou dar por encerrado, já está cansado também, 10h10 da noite, né? Cansa, 2 horas. Obrigada, a reunião foi maravilhosa. Aham. ótimo. Obrigada, Delma. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo Freud. Boa noite, Juliana. Boa noite, É, Maria.